Oi, pessoal! Está começando o 19º episódio do MiCast, o podcast oficial da Mi Eventos, onde a gente fala sobre histórias reais e os bastidores de todo o universo de eventos. Gente, hoje eu estou com um convidado que particularmente eu sou muito fã, sou consumidora, vocês vão já saber. Sou muito consumidora e gosto muito, então, assim, tenho minhas dúvidas e tenho certeza que vocês também vão ter. Eu estou com o Felipe, que é sócio-diretor de nada mais, nada menos que o Comida de Boteco. Quem é de BH e quem é de fora aí também sabe o que é esse evento gastronômico, né? É um concurso, assim, gigantesco, que ganhou uma proporção gigantesca. Então, hoje a gente vai falar sobre tudo sobre comida de boteco. Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme te receber aqui. Obrigado pelo convite, Joyce. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar com vocês um pouco das histórias do comida e dos botecos, né? Ai, muito bom, gente. É de deixar aqui, ó, água na boca quando eu lembro de todos que eu já fui. Então, bora lá que a gente tem muito assunto para conversar. A gente já estava aqui conversando nos bastidores um pouquinho de como acontece, né, o Comida de Boteco, mas então bora que tem muita história para contar e tem muita pergunta aqui que inclusive eu tenho muitas dúvidas. Felipe, para quem só vê o sucesso hoje do Comida de Boteco, já são aí 25 anos de evento, como ele se transformou aqui em BH, como ele se consolidou e quais são aí um pouquinho dos desafios que você vem enfrentando? Legal. O Comida nasce de 99 para 2000, então já em outra época, em outra era, É, outra geração. Nasce dentro da Rádio Gerais, quando, né, o Eduardo, Eulália, João, enfim, que estavam lá na rádio, tem essa ideia de valorizar a história dos pequenos botecos, valorizar a comida local, né, a grandes bares, grandes redes chegando a Belo Horizonte, e eles sempre quiseram, né, nunca perder essa essência do pequeno boteco mineiro, óbvio, Belo Horizontino, porque tudo começa aqui, e é abraçado pelo público, porque a ideia realmente é muito original, é, muito de uma maneira simples, mas muito genial, né? As pessoas, vamos fazer um concurso que valoriza isso. Então esse é o início de tudo. E aí, obviamente, ao longo do tempo, percebe-se que isso tem aderência nacional. muita. Então, vamos ao interior de Minas, depois a gente vai a Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia, e onde a gente chega, claro, não de uma maneira fácil, mas existe aderência, com seus desafios, e a gente aprende também que existe uma curva aí de maturidade do projeto, que todo mundo acha que é só chegar e implementar, mas você tem um conhecimento da marca, um conhecimento da dinâmica, porque o Comida ele é um concurso mesmo e não um festival. Então tem a questão da votação, tem a questão do Exato. jurado, tem a desclassificação. E isso é difícil de comunicar, né, para a grande massa, você não consegue fazer, né, um post explicando tudo isso. No- E naquela época nem existia o post, era a mídia É, tradicional, era rádio, jornal e televisão. Então, mas onde a gente chegava havia aderência, havia aceitação, porque o boteco é um ícone da cultura do Brasil. E eu acho que é isso que faz com que a gente esteja de pé até hoje. O Comida ele valoriza e resgata uma tradição brasileira. Só no Brasil tem boteco. Você vai para a exato. Inglaterra é o pub, você vai para a Itália é a cantina, você vai para a França é o bistrô, mas boteco só existe no Brasil. Então eu acho que, né, essa é a base de tudo, a gente identificar, né, da criação, depois a gente identifica uma aceitação ou uma identificação nacional, ou seja, é possível expandir isso, Expandir. É. e depois, obviamente, trabalhar e entendendo aí o que precisa melhorar a cada edição. E como desafios, eu acho que é como que a gente consegue continuar crescendo e inovando, porque a maior dor de um evento de 25 anos, de um projeto de 25 anos, é Exato. isso. Como não cair na mesmice? Como que as pessoas Exatamente. não têm a sensação de, já foi legal comida de boteco, na minha época era legal, né? Nossa, Então, como rejuvenescer o projeto? eu acho, assim, a minha humilde opinião, acompanhando há pouco tempo, do que era há 10 anos atrás para o que é hoje, mudou muita coisa. E eu, na minha opinião, melhorou. Sim, Eu acho que os bares têm entendido mais da proposta, vêm observando mais que tem espaço, que tem uma demanda muito grande e vão se adaptando. Mas ainda tem é. muito que.
de percorrer, né? E tem o encontro das gerações, as pessoas que estavam há 10 anos Exato. atrás com quem está chegando, como tem toda a discussão do consumo da bebida alcoólica, tem toda uma discussão desde a lei seca, do deslocamento na cidade, você tem o crescimento das É um cidades. movimento gigantesco. Exatamente. Como que se encontra, né? Como que as pessoas já mais antigas, né, mais maduras e esses novos estão frequentando as mesmas coisas? Esse é um desafio, porque teoricamente você tem uma mudança no comportamento do consumidor. E o nosso desafio é fazer com que as pessoas não parem de ir ao boteco. Falou sobre essa movimentação que acontece na cidade, e eu acho muito legal que, se eu não me engano, posso estar errada, mas de uns 2 a 3 anos para cá, a galera vem fazendo caravanas para poder fazer o trajeto dos bares, né? Esse ano foram 130 ou 180? Bares, É. 125. 125 bares. Então, assim, o que a gente acompanha hoje nas redes sociais, a galera fazendo, né? Eu ainda não fiz uma caravana esse ano. O ano que vem eu vou fazer, junto com vocês, tá? Legal. Vamos super. Então, assim, a galera vê muito, tem visto, né, muito valor nesse projeto, porque traz essa regionalidade. Igual você falou, é só Brasil que tem boteco. E BH, então, nem se fala, né? Que a gente não tem mar, mas aí a gente vai pro bar. É verdade. As caravanas, elas sempre aconteceram. Eu acho que, obviamente, quando... Acho que ganhou uma proporção maior por conta das redes sociais. Exatamente. Quando você tem essa propagação, essa divulgação e as pessoas começam a usar a rede social, que é fantástico, dá uma sensação que é algo maior, mas sempre houveram. Pra você ter uma ideia, existem caravanas já interestaduais, que as pessoas saem do Rio de Janeiro de ônibus e vêm pra cá. E o ônibus já chega rodando o boteco, descem 30 pessoas. Que legal! Isso já acontece assim, há mais de 5 anos. Grupos, eles nos escrevem, vamos a Belo Horizonte, vamos a tal cidade. Então, é mais óbvio que a rede social, ela ganha uma proporção potencializa. E isso vai de encontro com talvez a coisa mais importante, que é o grande sonho do Comida, que é tornar abril o mês dos botecos no Brasil. Então, quando você gera esse movimento que as pessoas espontaneamente se reúnem em vans, carros e ônibus e começam a fazer esses roteiros, mostra que é possível a gente atingir esse sonho, como um bloco de carnaval, como a festa junina. Esse é o grande sonho. Eu acredito que é super possível, viu? Já está acontecendo esse movimento. Porque a ideia é essa. Só de saber que já tem todo esse processo acontecendo de pessoas vindo de fora para poder participar, já tá meio caminhada, hein? Vamos fazer esse negócio virar aí. Bom, ó, você já tem aí 20 anos de estrada com esse projeto. Em que momento você percebeu que o concurso tinha potencial para se tornar nacional? Então, desde não do início do dia 1, mas depois de um certo tempo, a gente, nesse pensamento de expansão, primeiro pelo sucesso, né? Quando você faz sucesso num lugar, você fala, por que não levar para fora? E quando a gente foi para Rio de Janeiro, Salvador e Goiânia, mesmo com as dificuldades do significado da palavra boteco, porque em outras cidades isso tinha um outro peso, muitas vezes pejorativo, mas existia uma aceitação e uma afinidade muito grande, sabe? Quando a gente contava o propósito, todo mundo falava, putz, isso tem tudo a ver, isso tem tudo a ver com a cidade. E óbvio que aí depois existiriam outros desafios, que é financeiros, comerciais, mas não haviam barreiras das pessoas falarem, olha, aqui isso não é bem visto, as pessoas aqui não frequentam. Então, eu acho que o sucesso de BH, que é uma praça também difícil de se estabelecer produtos, então quando o produto ele amadureceu e deu certo aqui, já era um sinal de que seria possível ter uma tentativa de nacionalizar, que foi o que a gente fez e vem continuando fazendo, né? E qual que foi a virada de chave para conquistar essas regiões? Ai, nunca é um motivo só, né? Assim, não tem uma virada de chave, mas eu acho que em 2012, quando a gente toma uma decisão de unificar o projeto. Porque até 2012 a gente fazia Minas uma época, o interior de São Paulo outra época, Nordeste outra época. Em 2012, né, de 12 para 13, a gente tomou uma decisão de unificar. Então nós vamos fazer tudo junto. Trouxe um desafio operacional gigantesco, porque não necessariamente é pior ou melhor, mas é mais desafiador você unificar. Porém, ele trouxe uma musculatura muito grande. A impressão das pessoas é que ele se tornou muito maior. Sim. Só que ele não cresceu, ele só teve mais impacto. Então ali a gente falou, eu acho que agora a gente virou uma chave que a gente está fazendo. Na época a gente estava em 16 circuitos, se não me engano, a gente está fazendo 16 negócios simultâneos. E isso está funcionando.
Ou seja, é possível a gente continuar, porque separadamente chegava um momento que começava a estrangular o calendário. Você estava terminando um e começando o outro. Isso Então, se aí. você estrangulava, você começava a você perdia a perspectiva de aumento. Você Isso. falava, puta, então nós vamos conseguir crescer mais. Porque o ano só tem 12 meses. É. E eu não vou fazer isso no carnaval, nem no Natal. Ou seja, vão ser 10 Festa meses. junina. Aí, puta, já tinha enfim. Então, eu acho que quando a gente unifica, a gente dá um salto, um gatilho, enfim, considerável. E foram, assim, anos para entender que Foram precisava 15 fazer, edições. né? Que precisava fazer essa Quase mudança. 10, 12, Porque, 10, querendo ou 12 não, edições. é uma adaptação que você precisa fazer para cada região. Processo. E você tem que mexer com processos o tempo inteiro, né? A gente estava falando um pouco antes, o Comida, a gente se posiciona como uma plataforma de negócio, não como um produtor de evento. Isso. Então, o que a gente faz hoje, obviamente, tem um pilar fundamental que é relacionamento com o bar, com as marcas, mas é revisão de processo o tempo inteiro. O que nos faz chegar até aqui hoje é a revisão de processo o tempo inteiro. O que eu estou fazendo, né? Usar técnicas básicas, né? O famoso PDCA. Então, assim, como eu consigo usar técnicas de administração de negócio, não de gestão de eventos, é de administração de negócio para, no entretenimento, eu buscar esse sucesso. Ele vai acontecer ou não, aí é uma outra história. Mas é revisão de processo. Então, quando a gente unifica, como que eu revejo todos os meus processos, negociação de fornecedor, fluxo de pagamentos, tudo isso. E está aí o ponto do negócio, não sobre evento em si. E isso mostra a grandeza do que é o projeto, né? Porque quando você pensa que ele era de uma estrutura no início, e aí vocês foram entendendo como que ele iria funcionar melhor, e aí você começa a perceber que ter esses processos bem estruturados, bem alinhados com a equipe, ele iria funcionar de uma forma ainda maior. E aí tá tomando toda a proporção que tá tomando. Então, perceber isso é muito importante e, obviamente, não só perceber esses processos, mas fazer toda a gestão empresarial, ela é necessária, né? Sim. Quando a gente contrata pessoas hoje no Comida, a gente busca pessoas que vão desenvolver o negócio. Eu não contrato um produtor de evento. Isso. Né? Então, a descrição da vaga é o desenvolvimento do negócio. Então, nós temos um ecossistema muito bem definido com quem a gente lidar, né? Quais são os nossos pontos de contato, desde o boteco, do patrocinador, né? E eu preciso de gente para desenvolver isso. Né? E não ficar na ótica do rádio e tal, né? E tá tudo bem, mas no nosso caso não é isso que a gente precisa. Sim, né? legal, mas... É uma função que existe, legal, mas ela tem começo, meio e fim. Exato. Né? Eu acho que o desafio da área, já extrapolando do Comida e falando um pouco da área do evento, do entretenimento, é a longevidade. Isso. E a longevidade e expandir o olhar sobre a função. Porque não vai ter cargo para tanta gente se a gente não expandir a função e o mercado. Né? Então, eu acho que o Comida ele é um bom exemplo nesse sentido também. Bom, excelente. E você trouxe até um pouquinho já do que a gente vai entrar, que é um pouquinho dos bastidores. Que eu tô curiosa para saber aí. Já quero começar com a pergunta que eu tenho certeza que todo mundo aí que tá ouvindo o nosso podcast tem. Como funciona a apuração de todo esse projeto incrível que acontece aqui em BH e fora agora também? Como que foi feito isso? Legal. O Comida ele é um concurso, não um festival. Isso é importante, é uma diferença gigante. Então, a gente tem primeiro uma etapa local, que a gente chama. Então, 27 circuitos do Comida de Boteco recebem visita de público, como você, né? Você adora. Então, o consumidor final, as pessoas visitam os botecos e também temos os jurados. Então, a gente tem um corpo de jurados técnicos, pessoas que escrevem, que influenciam sobre gastronomia, sobre cozinha. E temos também os botequeiros profissionais, né? Que é essa categoria que você se enquadra. Essa daí eu me encaixo perfeitamente. Então, na primeira etapa, público, consumidor e jurados votam em 4 quesitos. No petisco, no atendimento, na higiene e na temperatura da bebida. Ou seja, é o conjunto da obra. É igual carnaval, né? Bateria, harmonia, mestre-sala, o Comida é igual, porque óbvio que o nome é Comida de Boteco, o nome do projeto. É claro que a comida chama muita atenção, mas o que elege o campeão é o conjunto dos 4. Então, público e jurados, 50% cada um, votaram. Então, a gente elege 27 campeões. Depois desses 27 campeões, alçam ao melhor do Brasil, que a gente já tem essa segunda etapa. Aí só um corpo de jurados que viaja o Brasil inteiro vota novamente nos 4 quesitos. E aí a gente revela os 3 melhores do Brasil. Então é uma votação qualitativa nos 4 quesitos. É a qualidade.
né? A gente, para explicar para os donos de uma maneira, dos donos de boteco de uma maneira simples, é aquele que tem mais notas próximos do 10. Então, é bem, Ah, bem carnaval, bem é porque isso é bem mesmo. difícil ter o nota 10, é um Muito critério difícil. muito, É. muito difícil. E hoje ele é tão competitivo que do primeiro para o 40º a diferença é de 3 centésimos, pra você ter uma ideia. São 4 casas decimais. A nota, então, ficaria 9,732. Ai, meu Deus, que dor no Não coração é que deve dar. 9,1, 9,2. Abrem-se 4 casas decimais, senão não conseguiria. Senão daria empate. É extremamente competitivo. Extremamente. Nossa, mãe. Que delícia, viu, de saber disso. Que agora eu vou ser mais criteriosa ainda quando eu for. É sobre. Mas é muito bom saber disso, porque a gente aqui, pelo menos vamos falar, né, da nossa região, eu, como consumidora, né, ali do boteco, de gostar mesmo, é um projeto que a gente não entende da grandeza por trás. A gente vê ali toda a movimentação na cidade acontecendo e a gente fica, e no final? Como que é feito isso, né? Como que é feita essa apuração? Então, gente, tá aí a dúvida tirada para todo mundo, inclusive para mim. Mais problemático do que a gente imagina. Mais profundo. Mais profundo. Então, bora continuar. O Comida de Boteca acontece em várias cidades, como a gente falou. E como que funciona a operação e a coordenação de tantas peças aí diferentes? Legal. A gente tem um grupo que trabalha o ano inteiro, e isso também às vezes é uma dúvida que as pessoas têm, né? A clássica pergunta: o que vocês fazem quando termina? Começa tudo de novo. Muito bom. Começa a preparação, a organização toda de novo. Literalmente isso. Terminou uma edição no dia seguinte. É igual carnaval. Igual carnaval, Joyce. Então, a gente hoje é dividido por regionais. Então, a gente tem 7 regionais, né? Então, Minas, São Paulo, Rio, Nordeste, Centro-Norte, Sul. E a gente tem, então, coordenadores de área, pessoas que lideram essas áreas e embaixo delas uma estrutura de coordenadores de diversas senioridades, pessoas júnior, plena e sênior, mas a gente quer que essas pessoas, então, desenvolvam essa área. Então, uma coordenadora do Sul, o papel dela é avaliar o impacto do comida atual. Legal. E qual a visão para os próximos anos. Eu vou aumentar o número de bares, eu vou abrir novas cidades, como comercialmente eu busco novas marcas para potencializar esse negócio, porque tem uma outra coisa que também é mega interessante, que não sei se a gente vai chegar, mas eu já vou falar. O boteco não paga nada para participar. Nada. Uau. Existe um tabu. Nossa, o comida de boteco cobra XYZ. Isso é um tabu. Isso é uma lenda urbana. Mesmo? O bar não paga nenhum real. Não há taxa de adesão, de inscrição, nada. E o nosso modelo de negócio é patrocinadores. Então, quanto maior você cresce, maior o teu desafio de trazer e atrair marcas para esse negócio. Então, o papel da pessoa, né, dessas pessoas de coordenação, é óbvio que ela tem um pilar básico e essencial, que é o boteco, de relacionamento, mas ela tem que ter uma visão de negócio para atração de marcas. Exato. Então, a partir disso, a partir dessa divisão por regionais, o desenvolvimento daquela área é o maior desafio que a gente tem para as pessoas. Nossa, eu de verdade, agora eu tô surpresa, porque para mim ele tinha que fazer alguma inscrição e aí passava por algum tipo de crivo para, né, verba, que hoje tudo precisa disso, e aí sim ele participava. Não pagam nenhum real. O critério é o dono e a sua família à frente do negócio. Muito a partir bom. do momento que eles trabalham, que ele tem um bar, ele já está credenciado a participar. Aí, obviamente, que a gente entra com outros critérios. Mas não há relação financeira entre nós e os botecos. Que bom, excelente. Propósito. Exato. Bom, e como é feito o processo de seleção e curadoria desses botecos, então? Perfeito. Ao longo do ano inteiro, então não só abril, não só março, a gente recebe indicações do consumidor, recebe indicação dos patrocinadores. O nosso site e redes sociais está aberto o tempo inteiro a receber e nós também buscamos indicações. A partir disso, a gente começa essa análise de perfil. Então, número 0, ponto de partida, o bar familiar e individual. O dono e a sua família à frente do seu negócio. Ele pode ter um bar, não pode ser rede e franquia. Legal. A partir disso, a gente avalia o tempo de casa, localização, o tamanho do bar, o cardápio do bar, a vontade desse dono de se desenvolver, porque muitas vezes ele, muito difícil, dá muito trabalho, e aí vai ser ruim para ele, né? A experiência que ele vai proporcionar será ruim. Então, a partir desse critério 0, dessa pedra fundamental, que é o bar familiar, a gente começa a estabelecer esse checklist e aí convida eles para participar gratuitamente. Legal, legal. Assim, uma dúvida minha agora, eu lembro de um que eu fui, não vou citar o nome não, Tranquilo. mas eu lembro de um que eu fui que, muito bom, sensacional,
muito gostoso, a experiência completa foi muito boa, só que depois fechou. Nunca mais eu vi, nunca mais abriu. E aí eu não sei se abre só durante, e aí não sei se tem a ver com é uma dos critérios de avaliação. Ele tem que permanecer aberto por muito tempo, depois também do projeto, ou não? Se acontecer de fechar, tá tudo bem também. Então, aí a Ou gente vai não, precisar nada a ver. falar do mercado de bares, né? Nós vamos ter que fugir um pouco do Ah, comida, tá. porque hoje a taxa de mortalidade desse pequeno É grande. negócio, vou, né, para dizer, eu não ter o dado exato, mas aproximadamente 50% deles morrem no primeiro ano. Eles Nossa. não passam do primeiro ano. Tanto é que nós tentamos convidar bares que já tenham atingido esse primeiro ano, que já Ah, tenham dado sim. esse primeiro passo. E hoje, obviamente, principalmente depois da pandemia, né, esse setor encontra-se numa Ah, dificuldade verdade. gigante. Até hoje. Então, nós não temos uma regra que ele não pode fechar, porque se ele quebrar, acontece. Mas É, a nossa missão é não deixar ele quebrar, né? Então entendi. a gente quer que 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 ele ele sobreviva, participa. mas às vezes ele está vindo de uma dificuldade financeira de muito tempo. É E aí verdade. o comida, ele viu comida como uma luz no fim do túnel, mas às vezes não ajudou o quanto precisaria, porque às Precisa. vezes é uma dívida muito grande. Ou É. às vezes acontece uma questão familiar, né? Uma Aham. perda familiar, ou um É. desentendimento familiar. Então, o caso que você viveu é raro. Raríssimo. Óbvio que Ah, que bom. acontece, né? Não poderia dizer o contrário, mas é muito raro um bar participar e fechar, né? No mês seguinte, nos Ah, 3 não, meses eu não acho seguintes. que foi no mês seguinte, não. É depois que eu comecei a observar que eu passava em frente, porque Ah, eu não conhecia o bar. Aí aham, eu conheci através do Comida de Boteco. Aí eu falei, aham, ué, legal, pô, aham. próximo da minha casa, vou voltar. E aí passou meses, fui voltar, falei, ué, É. fechou. Muito provavelmente é uma dissolução, né, financeira ou uma questão familiar, mas não é comum, sabe? A grande Sim, maioria deles, o comida permanece. tem uma fala dos próprios proprietários que falam, né? O comida é que me faz estar aberto. Que Eles falam, legal. vários falam assim, nossa, assim, o comida, ele me dá um fôlego, primeiro ele me energiza, ele É, me faz porque é uma movimentação e muito ele faz grande. a pessoa acreditar no negócio dela, porque o pequeno negócio antes do comida, esse pequeno negócio, né, de alimentação, as pessoas não tinham olhar, nem a indústria atendia. Tem bar que nem É, cervejaria atendia. Quando a gente chegava, ele falava, cara, eu tô tentando comprar cerveja em determinada indústria, eles não me atendem. Então, isso e mexe com a abre autoestima. portas. É, abre as Aí a pessoa, portas. pô, eu abri um negócio, ninguém quer vir aqui. E o comida joga um holofote. Aí a pessoa sai na televisão, a pessoa é atendida pela indústria, ela ganha material de merchandising. Exato. Você está mexendo com o brilho da pessoa. Então, isso é o primeiro passo do comida, né? O reconhecimento do trabalho. O segundo, óbvio, é financeiro. Então, ela começa a faturar mais, ela consegue É, contratar alguém para ajudar ela se especializa, ela vai estudar. Então, tudo isso é o propósito do Comida de Boteco. muito bom, que lindo. O projeto como um todo, saber dessa parte por trás é ainda mais gostoso, ainda mais saboroso. Muito bom, parabéns, viu? Bora continuar. O que é mais difícil hoje? Coordenar logística, manter o padrão da marca ou lidar com o público e a imprensa de várias regiões? Eu acho que operacionalmente hoje o comida ele é mais desafiador, né? São 27 circuitos que abrangem 50 cidades num país continental, de Belém, Manaus a Porto Alegre. Nossa. Então, você conseguir operacionalizar e orquestrar tudo isso para que saia em conjunto, eu acho que esse é o maior desafio hoje do comida. Porque, querendo ou não, hoje a internet, a imprensa, a gente não tem controle, Sim, né? a imprensa ela mudou o Ou significado ela de é muito imprensa. boa ou ela é massacra. É verdade. Então a gente torce para que seja muito boa. Mas eu acredito também que essa logística aí da É o maior comida, né, desafio. é o maior desafio. É. E eu lembro que no início, e até se eu não me engano, tá? Também há uns 5 anos atrás, era um alimento específico que Tema. era o tema. E aí depois a galera tinha que ser criativa naquilo ali. O que mudou para poder hoje deixar mais livre? Na verdade, teremos tema ano que vem. Olha para vocês! Que coisa Então, boa! desde 2000, se for pegar os primórdios, as origens, a gente começava com um ingrediente, não era nem Aham. tema. Torresmo,
ingredientes do Rio São Francisco, couve, taioba, mostarda, Ai, que delícia, ingredientes da muito. feijoada no Rio de Janeiro, que foi onde nasceu o bolinho de feijoada na edição do Comida de Boteco, Que enfim. legal. E aí, quando a gente está ali por meados de 2014, o projeto vai crescendo e não haveria como você escolher um ingrediente que cumprisse Belém e Belo Horizonte, Brasília e Florianópolis, porque nós somos um continente. É. Então a gente, né, salta para tema. Ou seja, você amplia, não é um item, 2 itens, são vários itens. E aí a gente Aham. começa a explorar raízes, cereais, ervas e especiarias, porque você tem sazonalidade, a gente consegue abranger os territórios todos, a questão do custo, né? Porque isso é importante, você não Aham. pode colocar um ingrediente caríssimo. É. E a gente passa a temas. Só que a gente também começou a falar, pô, se todo ano tiver que pensar um tema, vai começar a forçar a barra. Aham. Porque são 25 anos, imagina daqui a 10 anos, com uma visão de longo Exatamente. prazo. Nossa, nós vamos errar a mão. E a gente define, então, que é ano sim, ano não o tema. Então tem ano que tem tema, tem ano que não tem tema. E aí ano que vem teremos. Ai, muito bom. Já tô ansiosa para esse negócio. Esse ano o tema foram os 25 anos, né? Então Foi, isso era o mais deixou- importante, né? Deixa eu livre ali. Exato. Não, e foi muito bom, viu? Os que eu fui, meu Jesus. Ai, dá até água na boca aqui. Ai, bora. Tá quase na hora do almoço aqui, menino. Já tá É dando duro, fome. é duro. Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão dos indicadores que é necessário para poder fazer toda essa metrificação. Porque, né, tem todo esse projeto acontecendo, demanda muito tempo, é o ano inteiro acontecendo, mas no final ele precisa, né, trazer dados aí do que foi bom, do que não foi. Em relação a marketing, né, o local ele é planejado para isso. Existe uma estratégia nacional que é adaptada para cada praça, lugar, ou tem essa liberdade? E quais são os indicadores que vocês acompanham diariamente para poder fazer esse processo? Legal. O Comida tem né, uma gestão muito clara e acho que muito objetiva para isso. O maior indicador do projeto são os votos, porque isso demonstra o engajamento do consumidor com o negócio. Né? Então a gente tem ali o nosso número de votos e que acompanha sistematicamente e diariamente durante o concurso, porque a gente consegue ter um acompanhamento mesmo, follow-up da performance desses bares. Estão falando vamos dizer, de operação e negócio é o voto. De mídia, a gente sim tem sempre uma estratégia nacional, e sempre tem a discussão, devia ter né, locais, mas são 27, seria impossível você gerir 27 estratégias. Não. Então a gente define por uma estratégia nacional, que todo ano a gente tem uma campanha, então já foi né, esse ano foi a Paixão pelo Boteco, pós-pandemia foi o Boteco Vive, já foi a Praia do Mineiro, Oh, já foi beleza. um boteco em cada coração, enfim, já foi bastante coisa, mas obviamente que a gente desdobra isso localmente com estratégias pontuais. Então você tem uma campanha nacional, você tem uma compra de mídia nacional, tem um discurso, uma voz nacional. Esse ano a gente atinge 130 milhões em mídia espontânea, que é o principal indicador. Quando se fala em visibilidades, foi praticamente 20 horas de televisão em um mês, além de números de rede social, nosso site, mais de 10 milhões de acesso, enfim. Então, o Comida ele tem uma musculatura de visibilidade, marketing, comunicação grande, e claro que a gente trabalha localmente, né? A gente faz um trabalho com influenciadores locais, a gente faz lançamentos locais, então o Comida tem 27 lançamentos, né? Então, operacionalmente, isso é uma loucura você fazer 27 eventos de lançamento envolvendo jornalistas, influenciadores, enfim, envolvendo esse público da comunicação. Então, acho que isso que é um pouco que a gente consegue entregar. Óbvio que vão ter perdas, claro, né? Se eu pudesse ter uma rede social por cidade, se eu pudesse ter uma estratégia lindo, né? seria lindo, mas não é viável. Não. E, de fato, precisa pensar no que é viável para quando está acontecendo. Porque é uma loucura. Exato. Quando- Feito é melhor do que perfeito, né? Exatamente. Tem que acontecer. Isso. E com todo esse ecossistema tão humano, no nosso caso, né? O nosso negócio ele é todo humano. A execução dele é offline, as relações são offline. Isso é muito mais complexo. Muito mais complexo. Então você tem que ser objetivo com determinadas coisas. Boa, excelente. Vamos passar agora para a gente falar um pouquinho sobre a cultura, sobre o impacto que tem o Comida de Boteco nas regiões que ele acontece. Tem alguma história hoje inusitada ou emocionante de algum boteco que marcou a sua trajetória? Olha, muitas. Eu acho que falar, né, assim, eu acho que o que mais emociona e é constante e mostra o propósito e a força do Comida é quando a gente chega em vários bares e as pessoas fazem as perguntas assim, mas o que você está fazendo aqui?
Porque elas não sabem que é gratuito na primeira vez que são convidadas, elas não sabem nada, elas ficam vendo às vezes na televisão, a gente já lançou livros e elas acham muito distante da realidade delas. Então quando você chega num bar, uma vez eu cheguei em Uberlândia, aqui no interior de Minas, e o bar falou assim, cara, eu cheguei, tava com uma camiseta do comida e tal, aí tá, a gente veio aqui, recebeu uma indicação, a pessoa me olhou, o dono me olhou e falou assim, cara, eu tava esperando essa visita a minha vida inteira. Oh, Sabe, assim, é uma coisa que gente! eu acho que isso é uma coisa muito legal. E tem um caso que eu sempre conto também, que foi em Manaus, num bar flutuante. Eles Olha, têm legal. bares que ficam no meio do rio. É. E ver a nossa marca ali, eu lembro que foi muito, muito emocionante, assim. Você vai falar, nossa, olha onde a gente chegou. Você vai de carro até a beira do rio, dali você pega um barquinho, anda uns 10 minutinhos para dentro do Rio Negro, e quando você chega tinha um bar com as bandeirinhas do comida flutuante, assim. Eu olhei e falei, nossa, olha onde a gente conseguiu Que chegar, sabe? Num legal! canto do Brasil. E a mesma coisa, eu vi a história, era uma mulher, a dona. Eu Ai, acho que legal. essa presença né, feminina é uma coisa que o Comida conseguiu resgatar e criar e fortalecer, porque o boteco, ele sempre teve uma presença masculina Masculina, grande. é. Isso sempre trouxe um distanciamento de vários setores, da indústria, né, da própria sociedade, a coisa do pai deixar a filha ir num boteco, putz, mas o que você vai É. fazer lá? Não tem banheiro. Então, chegar num lugar desse em Manaus, ser uma mulher a dona daquele bar e ela falar como o Comida estava ajudando ela, você acredita no que você faz, você fala, faz sentido. Por mais trabalhoso que seja, você fala, nossa, é muito legal esse propósito, esse negócio que a gente tem. Ah, é incrível. É, Nossa, muito bom. é Fiquei muito legal. emocionada. É muito real, né? Porque é bom saber que as pessoas ainda têm esse impacto com o projeto, sabe? Porque a gente fica pensando assim, ah, é só visibilidade, ah, eu vou ganhar mídia. Não, tem Tem por uma trás. história por trás ali acontecendo. Tem anos Exato. de empresa, de boteco, tem anos ali É, acontecendo. E que bom que foi visto, e que bom que exato, foi, que tá exato. no projeto. Ah, legal, muito bom. Na sua visão, por que o boteco é um espaço tão poderoso na conexão entre pessoas e marcas? Como a gente falou um pouco mais cedo, é um ícone da cultura brasileira. Por quê? Porque ele nasce da extensão da casa das pessoas. Eu costumo dizer que se você sentar com um dono de bar e perguntar por que ele tem um boteco, essa resposta pode demorar 5 minutos ou 5 horas. Porque ele pode contar de 40 anos atrás, que o pai Exato. dele tinha uma mercearia e acabou se tornando um boteco, que a mãe dele cozinhava e eles decidiram abrir um boteco, que ele mora aos fundos ou ele mora no imóvel de cima. Então o boteco é a extensão da casa do brasileiro. Por isso que tem essa ligação afetiva. É Você não verdade. está indo para um comércio, você está indo para a casa de alguém. E normalmente são as mães ou pais que cozinham, são os filhos que atendem. E aquilo ali você está perpetuando um negócio familiar, um negócio de bairro. E que tem uma comida de tia, de vó, e que aquilo toca o seu coração. E que você vai falar, cara, não tem coisa melhor. Você pode chegar de terno, de vestido, de bermuda, de chinelo. Você Chinelo, pode estar saindo da praia, você pode estar saindo de um fórum, se você for um advogado. E você vai ser recebido do do mesmo mesmo jeito. jeito. Você pode ter muito ou pouco dinheiro. No boteco, nada disso diferencia ninguém. Você vai ter que sentar e vai comer o que está todo mundo comendo. As mesas são iguais. É, Então, isso é um simbolismo brasileiro muito grande, porque é a nossa forma de socializar. muito legal. Gente, e saber disso e trazer essa regionalidade é muito gostoso, porque se tem uma coisa que a gente manda bem, é na hospitalidade, aquela, a gente abraça, a gente acolhe, e quando a gente vai no comida de boteco, a gente fica assim, gente, é nosso. O Isso é comida nosso. materializou o que estava no coração. Eu acho que é isso. A gente conseguiu, né, concretizar num projeto o que está no coração. O boteco é do coração. A Exatamente. gente fala com os donos, as pessoas não vão para comer e beber, elas vão para te ver. Você vai ver, encontrar aquele dono, o anfitrião da casa. Você fala, eu vou lá né, no seu João, na Dona Maria, eu vou lá ver É, eles, consequentemente comer e beber. verdade, verdade. Ah, isso é muito gostoso. É. Dá um quentinho no coração a gente saber Tipo, disso. E até trazendo esse contexto, que eu acho que é importante, eu pelo menos vi isso essa matéria, quando saiu, e me assustou. Saiu lá no G1, né, que o Comida de Boteco se tornou um patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro. Me conta sobre isso aí. Como que foi isso? Que caótico foi isso? Porque o Belo Horizontino, o mineiro, o menino, deu 3 metros, foi saltou 3 polêmico. metros e ficou
puto da vida. Eu fiquei. Então, não há motivos para pânico, porque agora também fomos reconhecidos como um patrimônio imaterial, tivemos um reconhecimento de uma manifestação, né, cultural Claro. local. Né? A Prefeitura de Belo Horizonte já reconheceu também. Aí, gente, ó, vencemos. Exatamente. Mas eu acho que isso é a prova do que a gente falou do comida ele ser brasileiro. Sim, né? E o Rio de Janeiro. Ele não é só de BH. Ele Exato. pode ter nascido aqui, mas. Perfeito. E o Rio de Janeiro é o lugar onde nascem os bares no Brasil. O Belo Horizonte é a capital mundial pelo número de bares, beleza? Sim. Só que a origem dos bares no Brasil é o Rio, com a chegada das mercearias e armazéns portugueses. Então o Rio de Janeiro, eu sou mineiro, mas não adianta sofrer. Eles são extremamente botequeiros. Extremamente botequeiros. Então eles abraçaram o projeto, como nós mineiros, e talvez foram um pouco mais rápidos no reconhecimento, mas a gente já também igualou, tá tudo bem. E o comida, ele é brasileiro. O comida de BH é de BH, o do Rio é do Rio, o de Manaus é de Manaus, de Brasília é de Brasília. E é isso que a gente quer, porque lembra do movimento. Lembra do abrir o mês dos botecos no Brasil. A gente quer que o Brasil esteja nas ruas dos botecos todo mês de abril. Nós vamos. Já estamos caminhando para isso. Quando vai chegando próximo de abril, eu, pelo menos, já fico alerta. Ó, gente, ó, vai começar a comida de boteco, já vamos se organizar aí. Inclusive, ano que vem, vai ter caravana da Minha Eventos para poder percorrer quase todos, porque não todos fica meio complicado, né? A logística pesa no bolso no final do mês. E no fígado. E no fígado também. Mas, ano que vem, caravana Minha Eventos. Inclusive, tá, Thiago, já prepara a Kombi laranja para a gente poder passar por aí. Mas, inclusive, é uma dúvida que eu acho que é importante trazer sobre a questão do valor. Foi estabelecido um valor fixo desde sempre para esse projeto todo acontecer? Sempre foi, ou sei lá, teve uma média? Como que foi a história do valor, ele começou livre. Então, era livre. E alguns bares, no início, ali nos 5, 7 primeiros anos, alguns bares tinham um olhar só financeiro. Então, o que ele falava? Vai começar a comida de boteca, eu vou duplicar o preço do prato. Se eu vendo um prato na época por 30, vai vir comida, eu vou vender por 60. Né? E era uma coisa pessoal de alguns bares. Porém, o consumidor começou a confundir, achando que éramos nós quem fazíamos ele aumentar o preço. Então, existe uma fala, assim, do consumidor. O bar entrou no comida e o comida de boteco gourmetizou o bar. Só que era uma decisão do dono, não éramos nós que falávamos, você deve aumentar o preço. E aí o primeiro passo que a gente fez foi colocar um teto. Isso lá em 2010, mais ou menos. Isso faz toda a diferença. Aí a gente colocou um teto, é R$21,90. E aí os bares podiam vender por 10, 15, 20 ou R$21,90. Então era teto, não era fixo. Fomos com esse teto durante um tempo e aí os próprios bares falaram, coloca um teto, mas o cara vende a 13, eu vendo a 19. Como que a pessoa vai avaliar? E aí a gente decide, então, fixar um preço. E aí foi, 27, 29, fomos pulando e atualmente, ano que vem, já no spoiler, será R$40. Eita, já aumentou um pouquinho aí. E aí a gente tem que pensar, obviamente, na margem do bar, em algo que continue sendo democrático, para que vocês possam circular os bares, mas que ele também possa ter uma margem de rentabilidade. E não foge muito do valor, né? Ainda é justo. Que é justo. Ainda é justo, eu acho né? Você pensar coerente. R$40. Eu acho super coerente. Sim. E aí, uma coisa que eu não perguntei, que eu acho que é importante também, né, gente? Quem gosta aí do comida de boteco, a qualidade da cerveja. Que é um dos crivos, né? A temperatura da bebida, na verdade. A temperatura da bebida, Por quê? O que isso é importante que torna inclusivo? Porque quem não bebe pode votar. Então, obviamente, sabemos que a cerveja o habitat natural da cerveja é o boteco. Claro, nem seria impossível negar isso. Mas se eu não tô bebendo, se eu tô tomando uma cerveja zero, se eu quero tomar um suco aquele dia, um refrigerante, eu posso votar. Então, isso é muito importante. Então não é só chama-se temperatura da bebida. Ou seja, o que eu tomar, eu posso votar. Ou seja, até pessoas que são menores de idade, elas podem participar do Comida de Boteco, porque elas não podem beber. Exato. Então, isso amplia, de novo, um espectro familiar do Comida de Boteco, né? E não somente ligado à bebida alcoólica. Legal, muito bom. Essa aí era uma dúvida minha aqui interna. Bom, estamos chegando ao fim, mas, assim, poderia ficar aqui conversando por horas Abrir e uma horas. cerveja, pedir um tira-gosto. Oh, meu Deus, não fala isso.
Mas estamos chegando ao fim, assim, sensacional saber mais da história do Comida de Boteco, entender mais sobre esse projeto e entender a grandeza dele e trazer isso para o nosso público. Com certeza eles vão amar. Eu espero que vocês amem, tá? Porque eu amei. Felipe, para a gente encerrar, quero te fazer 3 perguntinhas, na verdade, 2 perguntinhas bem rápidas. Qual foi o maior desafio de gestão? Eu embolei aqui, perdão. Vou voltar, tá? Tá. Pode ir? Felipe, para a gente encerrar, 2 perguntinhas básicas. Qual foi o desafio de gestão que você enfrentou e superou com Comida de Boteco? Uau, terminou com chave de ouro, hein? Eu acho que ele é diário, que são pessoas. O Comida, à medida que ele vai crescendo, você vai aumentando o time, né? A gente chega a quase 150 pessoas trabalhando no projeto, e gerir pessoas, eu acho que é o maior desafio hoje de qualquer corporação, de qualquer empresa, de qualquer liderança. E acaba transcendendo isso, né? Porque você entende que dentro da empresa, dentro ali do Comida de Boteco, de todo esse projeto, tem todo esse cuidado com pessoas e leva isso para fora. Porque o Comida de Boteco é esse relacionamento que a gente cria com o boteco, com a pessoa final, com toda a cidade. Então, assim, é bonito ver que uma coisa acompanha a outra, né? E offline. Exato. No mundo tão online, de tanta escalabilidade, de tantas redes, o Comida ele é offline. E isso é muito desafiador nos dias de hoje. Muito, muito. Mas vocês estão fazendo com muita maestria, com muito sucesso. Tenho certeza que vão vir mais longos e longos anos Amém. de projeto. E eu estarei em todos eles. Que bom. Para poder saborear essa comida maravilhosa. E espero poder experimentar em outras regiões. Porque Fica o eu desafio. só experimentei até então aqui em BH. Em não. outras regiões eu ainda não fui. Tem muito chão pra você andar, então. Ainda, Então vambora. Vambora que eu já tô tem pronta. muito boteco pra você visitar ainda. Aí, tá vendo? Tô prontíssima para isso. E eu gosto de ir no boteco. Uma das coisas que eu adoro fazer quando eu vou para outras regiões, mas assim, nunca fui ainda para o Comida de Boteco, né? Não é sempre nessa época, no período. Eu gosto de visitar os lugares que são mais simples, que aí eu fico, gente, é isso aqui, ó. É isso aqui que a galera que vive aqui acaba vindo todos os dias. Exato. E é o que eu faço em BH. Então, aqui traz essa de pertencimento, né? É bem legal. Muito bom. E para encerrar, de fato, onde as pessoas te acompanham ali nas redes sociais, do projeto, dos bastidores? Conta pra gente. @_ Comida de Boteco, nosso Instagram, site comidadeboteco.com.br, lembrando que o nosso boteco é com U, né? Então é Comida de Boteco, esse é o do mineiro mesmo, é o boteco com U. Isso é nosso. Exatamente. Eu sou o Felipe Tosta, que vocês vão me achar, mas foca no boteco, no comida, que é mais legal, mais divertido. Mas enfim, quem quiser também fazer contato, bater papo, depois a gente deixa aí, às vezes, no podcast aí, as redes sociais, o LinkedIn, pra gente... né? Enfim, poder trocar, fazer conexões e ir pro boteco todo mundo. Exato. Gente, ó, se você aí tem um boteco, quer indicar alguém também para participar, eu acho que é válido, né, Felipe? Demais, é só entrar nas redes sociais do Comida e indicar. Manda pra gente, ou então coloca aqui nos comentários, manda pra gente que a gente passa aqui pro Felipe. Aquele boteco do bairro, do coração, estamos atrás desses. Exatamente, é essa essência que a gente quer trazer, não é mesmo? É isso. Para manter forte esse projeto. Exato. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, assim, 1000 vezes por você estar aqui, Felipe. As portas estão abertas aqui da Minha Eventos, da Minha Academy para você. Foi um prazer enorme saber mais desse projeto, que vem aí longos e longos anos. Sucesso para vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Baita ideia, baita espaço, que vocês também consigam gerar muito conteúdo para ajudar esse mercado de eventos, que ele é gigante. E, né, tem desafios constantes. E o que vocês precisarem do Comida, conta com a gente. Obrigadíssimo. Boa! Gente, tchau, tchau e até a próxima.